Então, meus irmãos, nesse instante eu quero passar a palavra ao reverendo Demerson, que será o mensageiro de Deus aos nossos corações essa noite. O reverendo Demerson é pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, e eu o convidei justamente por conta do aniversário da UPA. Então, com a palavra, o reverendo Demerson, que é muito bem-vindo à nossa igreja. Boa noite, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor repousa sempre sobre nós, amém? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que, na verdade, é uma alegria indizível de poder estar aqui com a segunda igreja, sendo pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Eu agradeço a Deus a oportunidade, aquilo que Deus tem feito nas igrejas dele e no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui conosco, amém? Agradecer a Deus pela vida de vocês, a vida da igreja. Um abraço ao reverendo Evandro, agradeço a vida dele, a amizade que nós temos. Que bom vê-lo novamente aqui, e que bom poder estar aqui na igreja que tanto trabalhou o servo do Senhor e ainda serve ao Senhor aqui. Também, reverendo Jefferson, obrigado pelo convite, os meninos da UPA, Alexandre também, Deus abençoe cada um. Trago de forma muito especial, muito caloroso, um abraço da Primeira Igreja. Um abraço assim, de uma igreja irmã em Cristo Jesus, e com muita alegria mesmo, um abraço da igreja, do conselho da igreja, e me sinto assim, feliz com Deus de ver o que Deus tem feito na vida da gente. Cheguei na Primeira Igreja no dia 1º de abril de 94. Então, quem é dessa época aí, que era moço naquele tempo lá, o assunto que mais tem era o futebol da época, Oh, meu Deus, em vez de lembrar de coisa boa, mas é uma longa caminhada. E hoje nós temos uma grande oportunidade de Deus de trabalhar e servir a igreja, lá a Primeira Igreja, como pastor. E aqui também Deus tem proporcionado uma caminhada. E hoje, estando aqui, meu coração se alegra. Tenho aqui algumas mães de coração, mães que eu adotei, que fazem parte dessa igreja também. E eu louvo a Deus pela vida delas. E estamos aqui, emocionados. E agora nós vamos agradecer a Deus e ouvir a palavra de Deus para esse aniversário dos adolescentes. Parabéns para vocês. Não sabem a idade, mas parabéns, são adolescentes. E graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu lerei até o versículo 11, depois nós leremos o capítulo 2, do verso 18 ao 21. Amém? Diz a palavra do bom Deus assim. Houve um homem em Ramá, Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, sacerdote, assentado numa cadeira,
junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Capítulo 2, do verso 18 ao 21. Capítulo 2, verso 18 ao 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Santo Deus, eterno Pai, bom é estarmos na tua casa nessa noite. Bom é estarmos aqui, ó Deus, adorando, louvando o teu santo nome. Bom, ó Deus, é poder, ó Deus, nas nossas vidas, ter uma oportunidade maravilhosa de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a voz do Senhor, ó Deus, nessa noite. Sempre, ó Deus, o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós, todos os dias. Que nessa noite possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua palavra. E também, ó Deus Santo, ajudados pelo teu Espírito, iluminados por Ele, possamos, ó Deus, discernir, ó Pai Santo, a tua vontade na tua palavra para nós nessa noite. Nessa noite, ó Deus, que celebramos e comemoramos, ó Deus, o aniversário dos adolescentes desta igreja, da nossa igreja, e nós te louvamos com alegria pela vida dos meninos. E te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a vida, as nossas vidas, ela é feita de relacionamentos. Nossa vida sempre é feita de relacionamentos. E nós vivemos cada dia, às vezes conhecendo pessoas, e daí nasce um relacionamento, e nós vamos cultivando cada dia esse relacionamento, e esse relacionamento vai crescendo. E uma coisa maravilhosa que eu acho na nossa igreja, é que os nossos relacionamentos, eles sempre são duradouros. Nós sempre vamos nos relacionar quando fala em igreja presbiteriana. Quer seja aqui, quer seja em outro lugar, onde a gente chega, tem sempre um presbiteriano que conhece alguém que a gente conhece, e o relacionamento inicia, e a gente pode também, com isso, ter uma oportunidade de caminhar muitos anos ao lado de pessoas que servem a Deus, que creem como nós cremos, e isso é uma bênção. O relacionamento, ele abençoa a vida da gente. Na verdade, todo relacionamento deve nos abençoar, apesar de assim não ser a realidade. Tem relacionamento que nos prejudicam, nos machucam e nos maltratam. Mas que bom nós termos relacionamentos que nos abençoam. E olhando para essa perspectiva de relacionamentos e relacionamentos que nos abençoam, eu quero tirar desse texto nessa noite, para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada, 3 relacionamentos que o texto nos apresenta. E o texto, ele nos fala de uma família que se relaciona. E o interessante é ver que o relacionamento de hoje, que nós vivemos, também existiu no relacionamento de anos atrás, nesse texto que falamos. Primeiro eu gostaria de falar, no contexto da história de Samuel, do começo dessa história de Ana, Eucana e Samuel, o relacionamento do povo de Deus com Deus não estava bem. Nada bem. Tivemos a época dos juízes, e por muito tempo Israel escolheu se separar do Senhor, andar longe de Deus, pecar contra o Senhor. E essa é uma época triste, onde Deus sempre esperando seu povo a se arrepender dos seus pecados, e muitas vezes permitindo que outras nações o subjugassem. E até que o povo vinha, Deus levantava um juiz, um libertador, e aí depois o povo voltava a pecar contra o Senhor. O fato é que havia muito tempo que Deus não falava com o seu povo. Provavelmente 300 anos Deus havia falado muito pouquinho com o seu povo.
E agora nós temos aqui em nossas mãos um texto onde marca a história de Israel, onde um novo tempo surge por causa de relacionamentos abençoados com Deus. Eu tenho crido que nas nossas igrejas, na primeira, na segunda, principalmente, nós temos tido um tempo novo para nossas vidas. Um tempo onde os nossos relacionamentos podem nos abençoar muito. E esse texto, ele vem falar desse relacionamento dessa família e vem nos ensinar como nós temos relacionamentos abençoados e como nós podemos usar isso para a edificação da igreja. Primeiro, eu gostaria de dizer que o texto nos apresenta essa família de Eucana. A família de Eucana é uma família que a gente vê e já percebe uma coisa diferente das nossas. Primeiro, que Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Quando cantávamos o primeiro cântico, creio que o primeiro cântico com os jovens, não sei, tanto coral que tem abençoado, né? Que fala sobre a graça. Ana, o nome Ana significa graça. É uma mulher cheia da graça de Deus, ainda em meio a grande dificuldade e tribulação. Penina significa coral. E eu confesso, irmãos, quando eu li que Penina significava coral, o primeiro coral, a primeira coral que eu lembrei foi de uma cobra. Cobra coral, devido à maneira que Penina tratava Ana. Só que na verdade, Penina coral significa aquela cor coral vermelha, né, avermelhada. Mas se bem que a cobra coral daria certinho para essa mulher, que atormentava Ana até não poder mais. Esse texto nos fala sobre o relacionamento. O primeiro relacionamento que abençoa a gente é o relacionamento familiar entre o casal. Relacionamento entre o casal nos abençoa e fala profundamente ao nosso coração. O texto nos mostra que ele tinha duas esposas. Na verdade, Deus nunca aprovou a poligamia na sua palavra. É uma só mulher. Mas Deus tolerou, muitas vezes, a cultura dos povos e das nações, quando o homem tinha outra mulher. Mas um fato e uma lição bíblica é que duas mulheres num casamento traz muita tristeza, dor e amargura. Podemos olhar para todos os casamentos da palavra de Deus, onde o marido tinha mais de uma mulher. Você olha para Eucana, tinha um problema sério. Penina irritava Ana. Você olha para Abraão, tinha problema, Sara e Agar. Você olha para a vida de Davi, tinha problema também, tinha dificuldade com as suas mulheres. Você olha para a vida de Salomão, problema com as mulheres também. Por isso Deus, então, forma a família, o homem e a mulher, e ponto final. E aí a lição para nós é que nós, homens, nós, mulheres, temos um cônjuge só dado por Deus. O que passar disso é dor de cabeça, é tristeza, é angústia na alma, é muita dor. Então, continuemos assim. Cada um com a sua esposa, cada um com o seu esposo, e guarda o seu coração, que esse caminho é um caminho de tristeza. É um alerta que a palavra de Deus nos traz. Esse casamento, quero separar então Penina de lado. Reverendo Hernandes Dias Lopes chega a dizer que Penina, acho que Penina nem crente não era, por tanto que ela irritava a Ana e tanto que ela maltratava a Ana, mostrando para Ana que ela não era abençoada porque ela não tinha filhos. Quero separar então esse casal e ficar com Eucana e Ana. O texto sagrado vai nos ensinar duas coisas sobre essa família, nesse relacionamento que abençoa vidas. Primeira coisa que tinha no casamento de Eucana e Ana é que eles adoravam a Deus juntos. Todo ano, diz o texto que lemos, Eucana subia com a sua família para adorar ao Senhor. Uma família abençoada, um relacionamento conjugal abençoado é aquele que o marido e a esposa adoram o mesmo Deus. E aí, louvado seja o nome do Senhor. Se essa é a sua condição e essa é a minha condição, glória seja dada ao Senhor. Foi a graça de Deus que nos alcançou e nos abençoou e nos deu essa bênção de poder, junto com o nosso esposo, junto com a nossa esposa, adorar o Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Ana, Eucana iam adorar ao Senhor, o mesmo Deus. Mas de repente, talvez, nessa noite, nós temos no nosso meio alguma irmã, algum irmão, que infelizmente ainda não podem vir junto com seu esposo,
ou a sua esposa à casa de Deus para adorar. Que o Senhor derrame graça na vida dos irmãos e das irmãs, para que um dia, e não longe, mas breve, possa ser que o seu esposo, a sua esposa venha adorar o mesmo Deus que você adora. E assim o seu casamento ser mais abençoado ainda. A segunda coisa que nós aprendemos no relacionamento conjugal, e que abençoa a vida da família, além de adorar juntos, nesse casamento havia amor. Eucana amava a Ana, ainda que Deus houvesse cerrado a madre de Ana, ainda que ela não tivesse filhos, o texto nos diz que ele a amava. Todas as vezes que sacrificava, que ele dava porção para as suas famílias. Quando ele dá para Ana, o texto fala assim, ele dava porção dupla para ela, porque ele a amava. Relacionamento familiar que abençoa e edifica. Deve haver adoração e deve haver amor. Esse marido, ele expressa de forma maravilhosa aquilo. O marido que ama a esposa dá o melhor para a esposa e dá dobrado à esposa. Esses dias a gente teve lá na igreja um churrasco. Nós começamos um trabalho lá na igreja para fortalecimento da liderança masculina. Então nós estamos fazendo várias programações só para os homens. Que a SAF lá faz tudo lá na igreja, né? E se reúne em todas as coisas e os homens ficando para trás. Então nós estamos agora empenhados num projeto de liderança masculina, tem curso de liderança masculina, tem pescaria só de homens, tem churrasco só para homens, tem futebol só para homens, as mulheres não jogam mesmo, mas só para homens. E aí, quando eu falei que ia haver um churrasco, ia haver pescaria, ia haver curso de liderança, ia haver isso e aquilo para homens, as irmãs, mas pastor, só para os homens e para as mulheres. Falei, não, olha, lá na frente da igreja eu avisei, vai ter o churrasco dos homens, vai ser num sábado à tarde, e você, meu irmão, dá o seu cartão de crédito, senha, tem que dar senha, que senão não resolve, para sua mulher e seus filhos, para poder saírem, aproveitar o dia, enquanto você vai estar também no churrasco, e abençoa a sua família. Teve algumas irmãs falando que, ó, pastor liberou o cartão, mas a senha não deu não. Queridos, você que é homem, ame a sua esposa. Dê o melhor para ela. Dê porção dupla. Essa porção dupla que Eucana dava para Ana é porque ele a amava. Como o nosso mundo hoje carece de amor. Como nós, seres humanos, carecemos de amor. Como os nossos filhos, adolescentes, jovens, adultos, carecem de amor. O mundo carece de amor. Precisamos amar. Começar dentro de casa, nossa esposa, nossos filhos. Não é por menos que a palavra de Deus ordena ao homem, maridos, amai as vossas esposas. Não precisa mandar a esposa amar o marido, mas precisa mandar o homem amar a esposa. O mundo carece de amor. A igreja também carece de amor. E nós, homens, precisamos demonstrar esse amor, não só de boca, mas em todas as nossas ações. Um relacionamento que abençoa e edifica a vida da gente. Um relacionamento conjugal. Onde tem adoração ao mesmo Deus, onde há verdadeiro amor e verdadeiro cuidado. O segundo relacionamento que eu quero trazer é o relacionamento de Ana com Deus. Falamos do relacionamento horizontal, agora falamos sobre o relacionamento vertical. O relacionamento de Ana com Deus é um relacionamento totalmente diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer outra mulher. Ana é o tipo de mulher que se relaciona com Deus e se derrama na presença de Deus. Ana é o tipo de mulher que adora ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo em meio a grande dificuldade. E mesmo todos os anos, quando ela ia adorar com a sua família, com Eucana, mesmo Penina a irritando todas as vezes, porque eu imagino que naquela época, Eucana era um homem com posses, rico, ele tinha uma terra grande, então ele tinha uma tenda que morava ali, a casa da Ana, tinha a casa da Penina lá do outro lado, na outra ponta, extremidade da terra dele, e aí elas se encontravam mais no tempo de ir adorar a Deus,
uma das festas de Israel. Ana, ainda que humilhada todas as vezes que ia para a igreja, ela não desistia de adorar o Senhor. Ana é uma mulher que mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade, mesmo com alguém dizendo para ela, olha, você ora muito, você ora demais a conta, você é uma crente, mas não tem filhos, você não é abençoada. Mesmo alguém, todas as vezes que ela ia para a igreja, entristecendo e irritando Ana, Ana não deixou de ir para a casa do Senhor. Ela é uma mulher que quando ela entrava na presença de Deus, a oração dela era tão profunda que não tinha palavra. Não conseguia dizer palavras para falar com Deus vivo e verdadeiro. Ana gemia, chorava, era uma oração que vinha diretamente do coração dela. Ela se derramava diante de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, como nós precisamos ter um relacionamento com Deus, que a gente se derrame na presença dEle, sem reserva nenhuma, em oração, e que a gente não desista de adorar o Senhor por causa das lutas e das dificuldades. Pelo contrário, que as lutas e as dificuldades nos levem a adorar cada vez mais ao Senhor. E bem que Ana podia ficar chateada com Deus, como alguns crentes ficam. Porque o problema dela não era um problema físico, não era um problema espiritual, não era um problema de maldição hereditária, não era um demônio que estava impedindo ela de engravidar. O problema de Ana era que Deus havia cerrado a madre dela. E Ana então entende na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, que o único que podia mudar a situação dela era o próprio Deus. Por isso ela se derrama na presença dele. E Ana, ela pede o melhor dessa terra, que é um filho. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, em oração, e nós não pedimos o melhor. Não sabemos direito nem o que pedir. Às vezes nos falta intensidade na oração. E às vezes nos falta foco também. Ana pediu um filho. Porque para uma mulher, e qualquer mulher nesse mundo, a melhor coisa que tem a acontecer na vida dela aqui nessa terra, é ela ter um filho. Ser mãe é um ministério que Deus deu às mulheres, e mais ninguém. E Ana pede um melhor, na adoração de Ana, profunda. Ela não desistia, não abria mão por causa das dificuldades, ia mesmo assim adorar. E Ana, quando ora pedindo o melhor para Deus, um filho. E aí, queridos, terceiro relacionamento que eu quero colocar. Relacionamento com o filho. E aí os nossos adolescentes estão aqui. E nesse aniversário. Como Deus preparou esse momento para a nossa juventude. Como Deus preparou aqui nessa igreja uma família abençoada, onde muitos de nós temos uma família estruturada. Uma família que adora junto ao Senhor. Uma família que tem amor e amor profundo. Como Deus preparou para nós um ambiente de oração, de adoração, de entrega a Ele. E essa estrutura, os nossos filhos estão desfrutando hoje. E aí nós vemos o relacionamento de Ana com Samuel, um relacionamento maravilhoso. Ana adora, pede, e quando pede, devolve. Queridos, é muito fácil pedir. É muito fácil receber. Talvez Penina estivesse falando assim, olha, fácil foi Ana pedir e Deus dá. Mas eu quero ver se ela vai ter coragem de entregar. Se ela vai ter coragem de devolver a maior bênção que ela recebeu na vida dela. Quero ver se ela vai conseguir abrir mão, porque nós, como egoístas que somos, muitas vezes não abrimos mão. Muitas vezes não devolvemos e colocamos no altar do Senhor aquilo que Ele nos dá. Certamente, muitas pessoas ficaram pensando, será que ela vai devolver? Ana pediu um filho a Deus, mas Deus tinha um plano muito maior.
Enquanto Ana pensava em ter um filho, e prometendo a Deus devolver esse filho, Deus estava dando a Ana um filho, que ele mesmo iria usar para mudar a história do povo de Israel. Ana pediu um filho e Deus estava preparando um juiz, um profeta e um sacerdote. Deus pega os nossos filhos, quando nós devolvemos eles ao Senhor, quando nós consagramos nossos filhos a Deus, quando nós investimos na vida deles, na vida espiritual, Deus pega esses meninos e pode fazer proeza, pode fazer mudar uma nação, como fez através da vida de Samuel. A vida de Samuel foi uma vida que marcou a história do povo de Deus. Queridos, nós estamos muitas vezes enganados. Eu levo minhas meninas para o Mackenzie todo dia. Nós temos pastores bolsa no Mackenzie. Integral, uma bênção. Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida de um homem lá no passado. Deu uma oferta para a escola Mackenzie. E ele disse que a única condição que ele queria e que ele colocaria para dar essa grande oferta era que os pastores brasileiros pudessem ter direito a colocar os seus filhos no Mackenzie com bolsa. Chamberlain, se eu não me engano, deu uma oferta enorme e disse assim: os filhos dos pastores que virão lá na frente. E hoje nós estamos experimentando essa bênção. Levo minhas meninas todo dia. Saio 6h15 lá de casa. Levo, volto para a igreja, trabalho. 11h30 volto para lá para buscar e depois venho, dou almoço lá e volto para cá. Tenho investido nas minhas meninas. E nós investimos muito, devemos investir mesmo. Porque nós queremos que elas e eles se sobressaiam. Mais uma coisa, queridos, nós não podemos deixar de fazer. Investir tanto nos nossos filhos aqui nessa terra e esquecer de investir espiritualmente. E por isso, queridos, essa noite, eu falo para os adolescentes, vocês têm um potencial, algo maravilhoso e uma grande oportunidade nos dias de hoje, de fazer algo totalmente diferente, algo grande para Deus. É tempo de parar de pensarmos que os nossos filhos são aborrecentes, que eles não têm responsabilidade, que eles não podem assumir responsabilidade e compromisso. Samuel, aqui nesse texto, ele tinha provavelmente 14 anos de idade. E Deus chamou ele para uma obra enorme. O primeiro desafio de Samuel foi falar para o próprio sacerdote que ele estava errado. Uma palavra de Deus, que Deus chamou Samuel e falou ao seu coração. Ele mesmo que titubeando no começo, mesmo que teve medo de falar para Eli, ele falou. Ele começou o seu ministério com um grande desafio. Queridos, os nossos adolescentes são meninos e meninas abençoados por Deus, que podem transformar essa nação, que precisam encarar grandes desafios, fazer grandes coisas para o reino de Deus. Porque essa juventude que está fora da igreja, e muitas vezes até dentro da igreja, não conhecem a Deus, não servem ao Senhor, cheio de modismo. Porque para fazer, queridos, o que todo adolescente faz é fácil. Tem que fazer o que Samuel fez. Samuel se dedicava ao Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, diz o texto que nós lemos, no versículo 18, do capítulo 2. Samuel servia a Deus de fato e de verdade. Há uma luta grande, porque o mundo nos envolve de tal forma. Esses dias a gente tem uma menina de 11 anos, tiramos o celular da menina, o celular começou a atrapalhar a vida da menina, a gente tirou. Deu uma semana, a minha sogra falou, não vai devolver mais o celular da menina. Eu falei, eu nem estava lembrando mais que tinha tirado. E eu fui conversar com o pai lá da igreja, ele tirou, foi 1 ano o celular dos filhos dele. Falei, amém, a minha está no lucro ainda, deixa mais uns dias. Queridos, vamos investir na vida dos nossos adolescentes. Vamos incentivá-los a fazer obra grande para o Senhor. Vamos mostrar para eles que o melhor caminho, não é o caminho da faculdade, esse é bom. Não é o caminho do concurso, esse é bom. Mas o caminho excelente é o caminho do Senhor.
Não tem coisa melhor do que ver um filho rendido aos pés de Cristo. Não tem coisa melhor do que ver um filho adorando, louvando o nome do Senhor. Quando o grupo estava louvando aqui, eu tirei uma foto. Tirei uma foto dos jovens quando eles estavam louvando ali. Porque eu não sei o nome do irmão que estava aqui na ponta de cá. Mas quando eu olhei para ele, eu vi o meu sobrinho. Parece demais o meu sobrinho, eu tirei uma foto. Falei, Senhor, faz assim com o meu sobrinho. De família evangélica. Quando nós fomos chamados por Deus para a igreja, ele era pequenininho. Cresceu com a gente na igreja, a mãe levava. E agora está fora da igreja. Às vezes vem, às vezes aparece. Já passou tanto apuro, tanto aperto. Quase morreu 2 vezes, um menino lindo. A melhor coisa que tem para nós, o relacionamento dos nossos filhos com Deus. Samuel tinha um relacionamento tão profundo com o Senhor. E o que os pais faziam para ajudar? Todo ano, além de Ana devolver e entregar Samuel no templo, dedicar o seu filho, o único filho que ela tinha para Deus, todo ano eles iam lá e todo ano ela fazia uma túnica, uma roupa para Samuel. O menino ia crescendo. E todo ano ela ia lá, meu filho, está aqui a roupa para você para esse ano que vai vir. Talvez a conversa seria assim, com muita saudade. Porque Samuel foi um filho muito esperado. Alguém que Ana orou e buscou. E que ela teve nos braços. Era o único filho dela quando ela devolveu a Deus. Talvez os encontros, quando ela ia no templo, levar a roupa do menino e abraçava, e dava saudade, e eles falavam, filho, continua na casa do Senhor, continue aí servindo ao Deus vivo e verdadeiro, porque a melhor coisa que tem, irmãos, é os nossos filhos seguirem a caminhada, pelo caminho estreito, o caminho do Senhor. Olha, às vezes nós investimos tanto na vida secular dos nossos filhos, e estamos esquecendo de investir na vida espiritual. Que esse aniversário dos adolescentes de hoje possa desafiar os nossos meninos a fazer coisas grandes para Deus. Que eles sejam meninos de oração mesmo. Que sejam meninos dedicados na casa do Senhor, na obra do Senhor. Envolvidos com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor. E hoje, minha esposa falou, olha, Débora quer fazer a classe de catecúmenos, 11 anos. E aí eu falei para minha esposa, calma, eu vou pensar. Eu acho muito nova, 12 anos a gente já faz. Mas eu combinei com ela 2 coisas na vida dela, que eu ia ensiná-la algumas coisas antes dela professar a fé dela. Porque ela já foi batizada. E a outra coisa que nós combinamos, e que ela mesma pediu, e eu aceitei de pronto, não sei se eu precipitei, mas ela me pediu para arrumar um namorado para ela. Então eu falei, então calma o coração, que eu vou arrumar. Acho que eu me dei mal, mas que ela com 7 anos, ela recebeu uma semi-joia lá no Mackenzie, de um amiguinho da sala dela, no dia dos namorados. A menina é bonita. Eu falo que é a cara do pai, ninguém acredita, ninguém concorda. Mas ela é bonita, e meiga, e uma bênção. Ela quer batizar, irmãos. Fiquei alegre com o desejo da menina de se envolver na igreja, de querer ter um compromisso maior com a casa do Senhor. E como é bom a gente ver isso nos nossos filhos. E às vezes eles querem vir à igreja. E às vezes a gente fica com preguiça de trazer. Às vezes querem vir para a casa do Senhor e nós não trazemos. Samuel já não tinha esse problema, já morava lá, e louvado seja o nome do Senhor, abençoado. Adolescentes que estão aqui hoje, parabéns. Mas eu vim aqui dizer que vocês não são aborrecentes, dizer que vocês têm uma grande oportunidade na mão de vocês de fazer coisas grandes para Deus. Sirvam ao Senhor. Se dediquem na palavra do Senhor. Não se enrole com tantos jogos, com tanta internet, com tantas coisas desse mundo, com tantos modismos que vem e que passa. Mas presta atenção para aquilo que é eterno.
para aquilo que vai trazer tesouro nos céus, para aquilo que vai trazer vida eterna para você e para aqueles que te cercam. Sirvam ao Senhor, a melhor coisa que tem na vida. Você, mãe, que tanto orou, desejou essa criança, esse filho, se dedique em oração pelos seus filhos. Às vezes nós não oramos, queridos. Às vezes nem eu oro pelo meu povo da minha família que não é crente ainda. Minhas filhas me surpreenderam nas férias de janeiro, quando minha esposa perguntou para elas assim: o que vocês querem ser quando crescer? Uma com 6, outra com 10. Eu quero ser mãe, disse as duas. E eu pensei: Senhor, eu nunca vi uma criança dizer isso. Eu nunca vi uma menina falando: oh mãe, pai, eu quero ser mãe quando eu crescer. E aí eu louvei a Deus e agradeci, porque elas querem ser mães, querido. Para ser mãe tem que casar com uma mulher, com um homem, porque mulher não casa com mulher. Para ser mãe tem que casar com um homem. O mundo de hoje está difícil. Sejam fiéis ao Senhor. Viva com Ele. Procure casar-se. Se você é menina, com um rapaz, com um homem. Porque os aconselhamentos que eu faço hoje, quando alguém fala: pastor, estou querendo namorar. A primeira coisa, namora com o sexo oposto. Primeira coisa. Busque alguém do Senhor. O negócio está complicado e difícil. Está difícil. Uma criança me perguntou, pequenininha. O problema de casar, namorar com alguém do mesmo sexo é... O problema é só porque não vai ter filhos, não é? Não vai poder ter filhos. O tempo todo, a mídia, nas escolas, na rua, nas amizades, falando para nossas crianças que a única dificuldade que elas têm ao namorar alguém do mesmo sexo que elas é porque, se casarem, não vão poder ter filhos. É pecado. Precisamos investir na vida dos nossos adolescentes. Para de pensar que eles não dão conta. Porque com o Senhor nós podemos fazer proezas. Com o Senhor os nossos filhos e filhas podem fazer algo maravilhoso para Deus. Podem evangelizar essa cidade. Podem dar um testemunho maravilhoso diante de Deus. Quero encerrar, queridos, dizendo que relacionamentos que edificam são relacionamento conjugal onde há amor e há adoração ao Senhor. Relacionamento que edifica é aquele que é feito como Ana fez, um relacionamento com Deus, com profundidade, que ainda que as dificuldades venham, não atrapalha, não impede a gente de adorar o Senhor. É um relacionamento que, quando vota, cumpre o voto. Que dedica no altar do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Como mordomos, devemos voltar no altar dele aquilo que ele nos dá e nos abençoa. Mas um relacionamento que abençoa é quando nossos filhos servem a Deus. Quando os nossos filhos vivem na presença do Deus vivo e verdadeiro. Como é bom, queridos, olhar para o coraçãozinho das mães, dos pais, quando os filhos servem ao Senhor. Que nessa nação tão difícil, os nossos adolescentes, daqui, da primeira e de todas as igrejas presbiterianas, e os demais das outras igrejas do Senhor, possam deixar o medo de lado, possam deixar de ser tratados como crianças por nós, sejam incentivados a buscar a Deus e a fazer coisas grandes para o reino do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, queremos te agradecer pelo momento de culto, louvor, palavra, oração. E nessa hora queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha, através da tua palavra, ficar falando ao nosso coração, ao coração, ó Deus Santo, de cada adolescente.
para que eles possam, ó Deus Santo, fazer algo, ó Deus, grande para o Senhor e na tua presença, como Samuel fez. Como Samuel foi usado pelo Senhor, usa os nossos filhos e filhas, ó Deus, para mudar essa nação. Como Samuel foi usado para mudar a nação de Israel. Senhor, em nome de Jesus, toma, ó Deus, pais e mães, toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos. Possamos, ó Deus, auxiliar os nossos jovens, adolescentes, ó Deus, primeiramente com o nosso testemunho de vida. Depois, ó Deus Santo, com o nosso incentivo, com o nosso ânimo, com as nossas orações, investindo, ó Deus Santo mesmo, ó Deus Santo neles, ó Deus Santo em todas as áreas, mas principalmente, ó Deus, investindo na área espiritual, dando a eles, ó Deus, plenas condições de, ó Deus, se encontrarem com o Senhor, de terem, ó Deus Santo, uma vida abençoada na tua presença. Senhor, livra os nossos adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, de todas as armadilhas que esse mundo traz, de todas as tentações do inimigo. Ó Deus, e que eles possam se refugiar na casa do Senhor, que eles possam se refugiar na presença do Senhor, e que eles possam te buscar com fervor, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, se algum dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, ó Deus, estão presos, ó Deus, cativos pelo inimigo em alguma área de suas vidas, Deus, que nessa noite haja libertação, em nome de Jesus. Se há algum, ó Deus Santo, que está frio na fé, Pai, em nome de Jesus, aqueça esse coração, para a glória do teu nome, traga para junto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja continue investindo, ó Deus, através do seu conselho, dos seus pastores, da sua liderança, ó Deus, das famílias, nos adolescentes, para a glória do teu nome. E que possamos olhar, ó Deus, com esperança, ó Deus, para essas vidas. Porque, ó Deus, o Senhor pode usá-los grandemente no nosso meio e no meio da comunidade onde nós nos encontramos. Pai, abençoa os nossos filhos. Visita com o teu Espírito. Toca, ó Deus, em cada um deles. E que possamos vê-los, ó Deus, cada dia mais buscando, ó Deus, ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor, ó Deus, é quem faz a obra do Senhor. E nessa noite, ó Deus, eu peço, como o Senhor se revelou a Samuel, se revela, ó Deus, aos nossos adolescentes e jovens. Te agradecemos porque o Senhor já se revelou na tua palavra. Te agradecemos porque nós temos a tua palavra, que é a revelação que o Senhor nos deu. Deus, que eles possam encontrar na tua palavra, ó Deus, a voz do Senhor falando aos seus corações profundamente. Então se mostra, se revela, Deus, quando eles lerem a tua palavra, ó Deus, que eles possam ouvir a voz do Senhor. E como Samuel, ó Deus Santo, buscar te servir com obediência, e que eles possam permanecer na tua presença, como Samuel permaneceu. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado, viu, amados, pelo carinho, pelo convite e por essa oportunidade. Amém.